Olá, bem-vindos ao curso sobre o uso de recursos lúdicos. Esse curso se divide em 3 aulas. Uma aula que é essa primeira, onde a gente vai se aprofundar na questão teórica por trás daquela frase que a criança aprende brincando. Vamos entender o que há por trás dessa frase, por que ela faz sentido. E nas próximas 2 aulas, elas serão predominantemente práticas. Então, nós vamos falar sobre atividades que podem ajudar no processo de avaliação e no processo de intervenção nos contextos escolar e clínico. Então, como eu disse, a proposta dessa primeira aula, que se chama Benefícios do Lúdico, é a gente sair do senso comum e entender por que isso é fato, por que o lúdico é importante. Vamos lá? Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser humano, isso é, envolvendo os aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Por isso, se faz necessário conscientizar pais, educadores e todos nós, todos os adultos, sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância. Ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa. Quer dizer, nós adultos temos que ter consciência de que quando a criança está brincando, ela está aprendendo. E não é só uma forma de falar, ela realmente está aprendendo. E vamos ver o porquê ao longo dessa aula. Isso porque, em maior ou menor grau, elas se relacionam, direta ou indiretamente, com a necessidade que o ser humano tem de se desenvolver motora, emocional, social e cognitivamente, em interação constante com os seus semelhantes, com os seus pares e com o ambiente em que se encontra. Em outras palavras, o brincar nessa perspectiva teria a função vital e adaptativa de fomentar o pleno desenvolvimento da criança em seus múltiplos e variados aspectos, sobretudo do ponto de vista social e cognitivo, e o faria estimulando a aprendizagem por meio das experiências que propicia. Então, no brincar, a criança vai vivenciando coisas, situações, e a partir dessa vivência, ela vai aprendendo. No ambiente escolar, vamos lá. A escola é o segundo ambiente social que a criança está inserida. O primeiro é a família, que ela está inserida desde o nascimento, e o segundo ambiente social é a escola. No ambiente escolar, a importância da dimensão lúdica no processo de aprendizagem é tida como uma das condições para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Já vou voltar nesse ponto. E, quem sabe, para uma recuperação do sentido original da escola. Muitas vezes, a dificuldade de lidar com algumas situações do contexto escolar é consequência de propostas que não fazem sentido para as crianças, já que elas consideram geralmente desnecessário aprender algo que a aplicação não é imediata. E cuidando da dimensão lúdica das tarefas escolares e possibilitando que as crianças sejam responsáveis por suas ações, a escola pode voltar a fazer sentido para seus alunos. Por que eu falei dos adolescentes e me comprometi a voltar nesse ponto? Porque quando a gente pensa nesse assunto, o brincar e a escola, a gente vem logo à tona os espaços de educação infantil, as escolas de educação infantil, com aquelas mesas grandes e as crianças em volta, aquela correria, massinha, bloco de montar. Só que a gente não pode prender um conceito ao outro, que é a ludicidade, a educação infantil. Porque a gente vai ver ao longo do curso que os adolescentes, eles também vão aprender melhor através da ludicidade. É lógico que quando a gente pensa em ludicidade, a gente pensa em criança pequena e por isso a gente pensa em recursos voltados para essa faixa etária. Então, se eu falar só assim, lúdico, recurso lúdico, muitas pessoas vão imaginar uma massinha, um bloco de montar. Mas a gente não pode esquecer que tem vários jogos, tem várias atividades que são voltadas para outras faixas etárias em relação à adolescência
e que vão também propiciar e colaborar no processo de aprendizagem. Então, o uso de recursos lúdicos, ele não está condicionado a uma idade pequena, né? Até os 5 anos. Não, não tem idade. Aqui a gente está falando de todas as faixas etárias, tá? Continuando. No brincar, objetivos, meios e resultados tornam-se indissociáveis e enredam a criança em uma atividade gostosa por si mesma, pelo que proporciona no momento da sua realização. A gente pode chamar isso do caráter autotélico do brincar, que é essa capacidade, digamos assim, de proporcionar prazer em si mesmo. A criança, ela tá brincando, ela tá feliz. Ela não fica feliz só no final da brincadeira ou quando alcança determinado resultado. Ela fica feliz e bem no processo do brincar. Esse é o caráter autotélico do brincar. Isso possibilita à criança aprender consigo mesma e com os objetos ou pessoas envolvidas nas brincadeiras, nos limites da sua possibilidade, lógico, e do seu repertório. Brincadeiras e jogos. Bom, quando a gente pensa em ludicidade, a gente está falando de duas categorias, que são as brincadeiras e os jogos. Para muitas pessoas não vai ter muita diferença, mas eles têm alguns aspectos diferentes e aqui a gente vai ressaltá-los. O brincar, de uma forma geral, ele é sério porque pressupõe que você, para brincar, seja do que for, você precisa estar atento, concentrado e disponível para isso. Por isso, quando a gente fala aquela frase também do senso comum, brincadeira é coisa séria, ela realmente é uma coisa séria. Ninguém consegue participar de uma brincadeira de qualquer jeito, sem prestar atenção. Não. Para brincar, você tem que estar atento e concentrado naquilo. E disponível, disposto a estar ali e a seguir as regras, a ter as consequências daquele jogo. Enfim, então realmente a brincadeira é coisa séria. O jogar é o brincar em um contexto de regras e com um objetivo pré-definido. O jogar é uma brincadeira organizada, convencional, com papéis e posições demarcadas. Qualquer situação de jogo faz com que a criança enfrente pelo menos 3 desafios. Trabalhar a sua autodisciplina, e isso está relacionado à questão da autorregulação, né, de se regular, né, de estar jogando ali e aí dispersar e conseguir voltar e se concentrar de novo, de se irritar porque está perdendo de repente, mas aí se acalmar para poder jogar a próxima rodada. Reconhecer a autoridade da regra, ainda que seja inventada pela própria criança, ela tem que se responsabilizar por aquelas consequências. E comportar-se adequadamente, dentro dos combinados e das regras. O trabalho com jogos, no que se refere ao aspecto cognitivo, visa a contribuir para que as crianças possam adquirir conhecimento e desenvolver suas habilidades e competências. As atitudes e competências desenvolvidas ao jogar vão tornando-se propriedade da criança e, como consequência, podem ser transferidas para outros meios. Então, o lúdico se torna aqui uma mega ferramenta, porque através do jogo a gente vai conseguir trabalhar questões cognitivas, questões das habilidades, das competências daquela criança, que ela vai aplicar no jogo ali primeiramente, e depois ela vai se apropriar disso e usar essa nova habilidade ou essa habilidade aprimorada em outros contextos, que não somente ali o jogo. O brincar é um jogar com ideias, sentimentos, pessoas, situações e objetos em que as regulações e os objetivos não estão necessariamente pré-determinados. Então, a grande diferença aí da brincadeira e do jogo tem a ver com a estrutura. O jogo é mais estruturado. Quando a gente fala jogo, vem à cabeça aqueles jogos de tabuleiro, que tem as regras a seguir, tem um final ali para chegar, né? Tem um objetivo a ser atingido. No brincar, fala mais
da emoção, da imaginação, da criatividade. É o brincar de boneca, né? É o brincar de escolinha. Brincadeiras de faz de conta são o resultado das relações sociais que possibilitam a compreensão e transformação da realidade. Para a psicanálise, é brincando que a criança vai elaborar as suas frustrações com o mundo que a cerca. Mas para Vygotsky, ela vai brincar para internalizar o que aprendeu no mundo. Então, como eu botei aqui só 2 linhas que falam, né, para mostrar bem esse antagonismo. Mas o que importa aqui, na verdade, não é que linha que está certa ou que linha que está errada. É que a concordância entre as linhas é justamente de que o brincar é para além daquela brincadeira ali em si, não se encerra em si. O brincar fala mais sobre a criança, fala mais da relação dela com o mundo, fala mais da relação dela com ela mesma. Então, os aspectos e valores, já que o brincar fala mais sobre a relação dela com o mundo, a relação dela com ela mesma, então vamos falar sobre os aspectos e valores que estão imbuídos aí. São 3 aspectos e 4 valores. Aspectos, temos o cognitivo, né, noção de tempo e espaço, causalidade, enfim. Aqui eu enumerei assim, os principais, mas tem muitas outras que a gente poderia citar. Aspecto afetivo, noções de características individuais, motivação, curiosidade, criatividade. E o aspecto motor, noções de coordenação, equilíbrio, velocidade, agilidade e potência. Agora vamos aos valores. O valor experimental do lúdico permite à criança vivenciar a experimentação de novas coisas, de novas formas de se relacionar, de novas formas de lidar com um problema. Valor da estruturação. Contribui e auxilia a criança a estruturar a sua personalidade. Valor da relação. É o relacionamento entre crianças, entre a criança e o ambiente, e acrescentaria aqui, entre a criança e o adulto que brinca. Valor lúdico. É onde cada jogo causa sensações diferentes, tais como prazer, alegrias, frustrações, e tudo isso está relacionado. Então, lá no valor lúdico, se um jogo causa frustração, então a gente vai permitir, a criança vai experimentar isso, a gente vai lá no valor experimental, ela vai vivenciar essa frustração e a partir disso ela pode estruturar a sua personalidade através da relação com o adulto que está brincando com ela. Então, não é que cada jogo ou cada brincadeira vai favorecer um valor. Isso está relacionado o tempo inteiro. Aqui a gente vai falar dos indicadores. Indicadores que permitem checar a presença do lúdico nos processos de aprendizagem ou desenvolvimento. Isso é, como saber se alguma atividade está sendo lúdica ou não? O que eu posso chamar, então, de uma atividade lúdica? É qualquer atividade? A gente tem aqui os indicadores para a gente avaliar em cada momento, em cada atividade, para a gente ver se aquilo está sendo lúdico ou não. Terem prazer funcional. A escola ou a intervenção, se a gente estiver num ambiente clínico que não é lúdica, não segura as crianças, pois elas não sabem nem têm recursos cognitivos para, em sua perspectiva, pensar na escola como algo que lhe será bom no futuro. Aplicado a profissões que elas nem sabem o que significam. Com jogos e brincadeiras, as tarefas ou atividades não são meios para outros fins, são fins em si mesmo. Brincar é legal porque é legal. O processo é divertido, conforme eu falei lá no início. Não necessariamente o resultado só que é legal. Então, isso é ter o prazer funcional. A função do brincar é gerar prazer. Serem desafiadores. Apresentam uma situação-problema cuja superação exige do sujeito alguma aprendizagem ou esforço. Criarem possibilidades ou disporem delas. As crianças precisam dispor de recursos internos ou externos
habilidades ou competências para a realização de uma atividade, suficiente para a realização de toda essa tarefa ou ao menos de parte dela. Esses dois indicadores das possibilidades e dos desafios, a gente pode dizer que estão relacionados. Possuírem dimensão simbólica significa que aquilo que se faz tem um correspondente, qualquer que seja ele. Para o Piaget, até por volta dos 7 anos, a inteligência é sensório-motora e só depois vira simbólica. Então, no início da vida, o prazer funcional expressa-se pela repetição ou infinita exploração dos esquemas de ação, meio que para dominar eles de tanto usar, tanto repetir. Depois, o lúdico torna-se simbólico e amplifica as possibilidades de assimilação do mundo. Essa dimensão marca uma nova forma de se relacionar com o mundo. Quando eu falo cadeira, vocês imaginam modelos de cadeira. Então, isso é a dimensão simbólica. Quando a criança está, segundo o Piaget, lá na fase sensório-motora, é aquela fase que a criança joga o brinquedo para fora do berço, o adulto pega e dá, e ela joga de novo, o adulto pega e dá, ela joga de novo, até uma hora que o adulto perde a paciência. Mas isso é o que ela está fazendo para assimilar aquela informação, para ter prazer através da repetição, da exploração daquilo, de explorar. Se eu jogar para cá, o adulto pega. Se eu jogar para lá, será que ele vai pegar do outro lado? Então, a criança vai sensório-motor explorando essas possibilidades através da repetição. Quando atinge a inteligência, o nível simbólico, aí ela passa já a imaginar, a ver como seria, medir possibilidades, só através do simbólico, sem precisar jogar o brinquedo para um lado e jogar o brinquedo para o outro, para testar como é que vai ser para o adulto. Expressarem-se de modo construtivo e relacional. Uma construção, qualquer que seja ela, tem uma direção, um sentido, um foco. Até errar não acontece de qualquer jeito, mas tem um objetivo, uma meta que se cumpre, ainda que de forma errante. Observar os erros e distinguir o que é por cansaço ou desinteresse, o que é por impossibilidade, dificuldade, mesmo que momentânea. Então, uma criança que tem dificuldades em fazer determinada questão, em copiar do quadro, pronto. A criança tem dificuldade em copiar do quadro. A gente tem que distinguir se esse erro, entre aspas, se essa dificuldade se deve a uma questão do ambiente. De repente, a luz pode estar fraca ou o reflexo pode estar dando reflexo no quadro do sol da janela e a criança não está enxergando o quadro direito. Pode ser uma questão social ou familiar, né? A criança pode estar passando por alguma questão familiar ou social que naquele momento deixou ela assim desatenta, desmotivada. Ou pode ser realmente algo intrínseco a ela. Pode ser uma questão oftalmológica, ou pode ser uma questão psicológica, pode ser uma questão neurológica. Tá? Então, a gente tem que observar o erro para distinguir o que é por cansaço, desinteresse, impossibilidade ou dificuldade. E isso, por si só, já é construtivo e relacional. Quem dirá, então, voltando aqui, falando sobre o erro, quem dirá, então, o que se faz a partir disso? Né? Então, isso é muito mais construtivo e relacional. Se a gente observa o erro e age em cima dele, a partir dele, a gente vai construir algo a partir disso. Não é somente o ato de jogar em si que importa, mas refletir sobre as decorrências da ação de jogar, para fazer do jogo um recurso pedagógico que permita a aquisição de conceitos e valores essenciais à aprendizagem. Qualquer jogo poderá ter uma função, desde que se encontre sentido para sua utilização. Saber o objetivo da intervenção, seja na clínica ou na escola, é muito mais importante do que a brincadeira em si. Então, algo que eu sempre digo, principalmente lá nas minhas redes sociais,
Se você tem claro na sua cabeça qual é o objetivo com aquela criança, com aquele aluno, com aquele paciente, se você tem claro que você precisa trabalhar a concentração dele, a forma como você vai fazer isso, o que você vai usar, como você vai trabalhar, é indiferente.